Então, gente, agora nessa nossa revisão, eu queria só falar aqui rapidamente para vocês que a gente fez, foi intenso demais a nossa aula, né? Nós passamos desde o Renascimento, né? Por todos os movimentos, né? O maneirismo, aí foi acontecendo, evoluindo, chegamos no barroco, chegamos também no rococó, né? Nós fomos avançando e deixando para vocês o que cada artista conseguiu colocar de novo nessa arte. O grupo de artistas começava a trabalhar numa certa tendência, quando saturava, aí vinham outros que vinham com novas ideias e aí ia acontecendo essa mudança, né? Eu chamei a atenção até de vocês para isso aí, para quando fosse necessário, né, você ir vendo e percebendo esses detalhes que ficaram destacados nas aulas, tá bom? Então, veja só, para fechar, eu só queria dizer para vocês, qualquer coisa, você volta nas aulas também, mas eu acredito que você ainda está aí com toda essa intensidade aí na mente, e aí vamos para as nossas atividades, pai bola. Valeu? Olá, gente, olha aqui, nós de novo aqui, né? Estamos aqui mais uma vez para a gente fazer a nossa revisão aqui, nossa aula 2.2. Gente, muito legal, você vai ficar prontíssimo para responder, é muito rápido. Vamos lá, então. Eu quero mostrar para você meu coração pulsando aí, ó. Os movimentos da pintura, a nossa revisão. Vamos revisar para as nossas atividades de sala. Olha aí, estou nas euforias, tá bom? Vamos lá. Então, questão de número 1, você tem o Renascimento nos séculos 14 a 17, né? O que aconteceu? Marcou o ressurgimento do interesse pela antiguidade clássica e trouxe inovações técnicas fundamentais, como a perspectiva, o grande mestre da perspectiva, né? O Da Vinci, né? E o esfumato também, o Da Vinci era completíssimo, tá bom? Central a este movimento estava o humanismo, né? o ser humano, né? Que colocava o ser humano no centro do pensamento, ou seja, utilizando aqui o antropocentrismo. Antropo é homem, centrismo é centro, né? Então, vamos lá. Valorizando a razão e a ciência. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma das principais inovações técnicas e conceituais do Renascimento, mencionadas na aula? Gente, eu já falei quase tudo de novo aí, né? Vocês estão vendo também aqui uma ilustração aqui, né? Olha aí, o homem vitruviano, tem, né? Tem até ali o Davi também, a escultura do Michelangelo. Então, você lê aí com muito cuidado cada uma dessas alternativas aqui, tá bom? Uso exclusivo de termos profanos, valorização do teocentrismo, né? Ó, temas profanos, teocentrismo, desenvolvimento da perspectiva, né? A utilização de figuras alongadas e o foco na subjetividade. Então, você lê aí completo. Eu tenho lido, mas eu quero que você também exercite essa leitura, que é importantíssimo, porque na hora de fazer um exercício, uma atividade, é você e o seu trabalho lá. Então, você tem que estar muito foco, muito concentrado. Uma boa leitura resolve, traz praticamente a solução, né? Vem aquela luz e a gente chega lá. Então, não podia ser outra, o desenvolvimento da perspectiva e a valorização do indivíduo e da natureza. É isso aí que responde, satisfaz a nossa questão. E por falar em questão, vamos para a questão de número 2. Então vamos lá, contexto. O barroco, que dominou a Europa no século XVII, é conhecido por sua
exuberância, olha só, a riqueza, né? A dramaticidade e a tentativa de comover o observador. Então, esse estilo utilizava jogos intensos de luz e sombra para criar efeitos ilusionistas e composições dinâmicas. Uma das características marcantes da pintura barroca, exemplificada por artistas como Caravaggio, é o uso da técnica de contraste entre luz e sombra, o famoso chiaro-escuro, né? Então, como essa técnica é denominada e qual o seu principal objetivo artístico? Escapou aqui sem querer querendo, mas está tudo bem. Vamos embora. Faz de conta, né? Olha aqui o nosso quadro aqui, tá vendo? Olha aqui as figuras de destaque aí, né? E as figuras que não tem tanto destaque aí, meio escurecidas, certo? Então, luz e sombra. Acho que essa não vai ser difícil, não. Você tem aqui, ó, letra A, vai lendo aí, tá? É com você, aluno. Olha aqui o chiaro escuro, olha aqui a perspectiva, olha aqui o antropocentrismo e olha aqui o idealismo. Então você lê, você interpreta, você vai fundo, não é isso? Que é para dar certo as coisas, ok? Então, vamos lá. Então, eu já tinha, sem querer, eu ainda falei nessa palavra aqui, mas tudo bem. Então, quem captou a mensagem aí, já foi rapidão lá e respondeu, né? Certo? Vamos lá. Simbora. Questão de número 3. E o contexto é, surgindo na metade do século XIX, o realismo foi uma reação contra o subjetivismo romântico e o idealismo neoclássico. Influenciados pela industrialização e pelo conhecimento científico, os artistas realistas buscavam representar a vida cotidiana de forma fiel e objetiva, considerando as características do realismo, e aqui já tem várias dicas, tá? Apresentadas na aula, qual das alternativas melhor define a postura dos artistas deste movimento em relação aos temas e ao estilo de suas obras. Então vamos lá. Novamente eu vou deixar na sua mão aí, né? Você e sua cabeça aí, vamos desenvolver, gente. A gente precisa ler. Escreveu, não leu, né? Tudo escureceu, deu tudo errado, né? Então, você tem aqui a busca pela livre expressão, a valorização das tradições, a representação da vida profana, a representação fiel e objetiva da vida e o uso das figuras alongadas, bababá, BBB, popopó, caixinha de fósforo. O que você concluiu? Claro que você não ia errar, é lógico, né? Representação fiel e objetiva da vida cotidiana, com foco em temas sociais e na classe trabalhadora, sem idealizações, tá bom? E agora vamos dar uma fugidinha aqui, né, desse ambiente, vamos dar uma voada e uma decolada para o futuro, ok? Então, uma questão aqui que veio lá das pesquisas que a gente fez sobre as questões do Enem, tá bom? Olha só, sempre que se evocava o tema do Renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e suas obras mais famosas. Os artistas da pintura, né, plásticos, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia, do Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietà e o Moisés e Michelangelo, que aqui em cima são pinturas e aqui são esculturas, tá, gente? Assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael Sanzio, né?
que permanecem ainda como modelo mais frequente de representação da mãe de Cristo, as Madonas, né, que ele fazia. Como também como veremos de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo no centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista, tá? Então, vamos lá. Dê uma olhada aqui na ilustração aqui para você se recordar aqui das técnicas, né, de tudo, né, que a gente falou sobre o Renascimento. Essa questão aqui é sobre o Renascimento. Então, esse movimento cultural inserido no processo de transição da modernidade europeia caracterizou-se pela... Aí você lê, você interpreta, você vai ler de novo, volta de novo tudo, até você chegar à conclusão perfeita, até você chegar da coisa certa, que é a nossa resposta aí triunfante, né? Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela afirmação dos princípios humanistas, né? O antropocentrismo, o homem colocado no centro, não é? E vamos em frente, que agora nós temos uma questão, vai exigir um pouco mais de pensamento, um pouco mais de cabeça, e isso aí é com você. Sabe por quê? Afinal, seu moço, sua cabeça está no seu pescoço e não no meu, certo? Simbora, mano! Então vamos lá. A história da pintura entre os séculos XIV e XIX é marcada por constantes rupturas e reações aos estilos anteriores. Aquilo que eu fui falando, né? Você tinha um estilo, o artista se cansava daquela mesmice ali, e aí criava uma nova maneira, aí pá, bum, todo mundo, puxa vida, fulano é o cara, não sei o quê, bababá, e ppp, caixinha de fósforo, e vamos seguir aqui na leitura, tá bom? Olha só, enquanto o barroco buscava comover o observador através da dramaticidade e do contraste de luz e sombra, agora eu posso dizer, né? O chiaroscuro, o realismo do século XIX surgiu como uma reação ao subjetivismo e à idealização. Gente, o subjetivismo, a pessoa ser subjetivismo, o subjetivismo é o contrário do objetivismo. Uma pessoa objetiva, uma pessoa direta, uma pessoa que não perde o tempo, que não fica aí sonhando, né? Criando coisas, né? Elaborando. Né? Então, o barroco, né? Buscava comover o observador através da dramaticidade e do contraste, né? E o realismo reagiu a tudo isso aí, né? Então, nessa reação aí, as pinturas, né, foram se tornando mais de acordo com o real, né? Mais naturalistas, vamos dizer assim, né? Então, com base nessas ideias aí, no conteúdo da aula, explique com suas palavras como que o realismo se opôs às tradições anteriores, como o romantismo e o neoclassicismo, em termos de temática e objetivo artístico. Alunos, olha só, vem aqui comigo. São as suas palavras, tá bom? É o seu entendimento. Não se preocupa em dar uma resposta muito técnica. Vai mencionando, vai falando dos temas que a gente explicou durante a aula, né? Mas agora é com você, ok? Então, vou dar aí o tempo certo para você escrever, para você pensar. Vá com calma, mas vá também com o coração um pouquinho, que você vai dar certo, tá bom?
Então, vou mostrar para vocês uma ideia de como seria uma resposta, assim, com pontos que você deveria tocar na sua resposta. Deverá tocar na sua resposta. Vamos voltar? Aí, ok. Então, uma possível resposta sua seria o seguinte: o realismo representou uma ruptura significativa com as tradições anteriores, ao abandonar a idealização e o subjetivismo. Quer dizer, tudo isso que eu estava falando aí foi coisa que eu acabei de falar. Falei nisso ainda agora. Não é verdade? Não é vero? Então, enquanto o neoclassicismo buscava a perfeição das formas greco-romanas, o que quer dizer isso? Ele buscava a perfeição das formas idealizadas pelos grecos romanos, tanto pelos gregos como pelos romanos. Né? E o romantismo focava na exaltação das emoções e do eu individual. E o realismo propôs uma representação fiel e objetiva da realidade. Não falei? Eu falei. Não é isso? Em termos de temática, os artistas realistas deixaram de lado os heróis mitológicos e as cenas dramáticas idealizadas para focar na vida cotidiana da classe trabalhadora. Essa mudança foi profundamente influenciada pelo contexto da industrialização e pelo avanço do conhecimento científico. Olha, se você tocar em qualquer desses pontos aí, eu já fico satisfeito, já fico feliz, tá bom? Você não precisa responder exatamente com esse rigor aqui, não, mas sua resposta tem um grande valor, ok? Então, temos também aqui material complementar, né? Não deixe de assistir, não deixe de pesquisar, que você vai obter muito mais conhecimento, ok? Beleza? Creuza é uma linda mulher? Acabamos com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido assim, um banho de conhecimento, né, que você aproveite, volte lá, releia, faça suas anotações. Né? É gostoso a gente ver a passagem dos movimentos da arte, não é isso? Então, através disso aí, a gente acaba sempre aprendendo mais, a gente acaba sempre fazendo uma comparação com a nossa vida atual e aí a gente vai enriquecendo cada vez mais. Valeu? Falou, até a próxima aula então. Tchau!